Pronto, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa nova etapa, né? Novo formato de tira dúvidas. Eu vou contabilizar aqui, daqui a pouco, assim que começar a dar a vez para cada um fazer as suas perguntas. Lembrando que nós deixamos acordado, 100% da turma respondeu na semana passada, está registrado, tanto em vídeo quanto também em documento, que vocês votaram por essa opção de aula, né, de discussão, obrigatoriamente a presença só de 1 às 3 da tarde, e de 1 às 3 da tarde somente tira dúvidas, né? Quem tem dúvidas, vai tirar sua dúvida, tá? E depois que acabar, a partir das 3 horas, já não é obrigado ninguém ficar, né? Você já pode sair, e às vezes, por exemplo, se você chegar aqui e tirar a sua dúvida e quiser sair antes das 3, você pode, se você acha que você já sanou suas dúvidas antes das 3 e não quer ficar mais para prestar atenção nas dúvidas de outras pessoas, não tem problema, você pode sair. Mas é obrigatório que você acesse como é que se diz, o Zoom, e que participe de alguma maneira, como eu falei para vocês, mesmo me dizendo, olha, não tenho dúvida nenhuma, consegui entender tudo, está tudo ok, para eu ter esse feedback e ter isso registrado também, e, lógico, o acesso, que vai também ser um guia em relação à questão da contabilização da frequência de vocês, tá bom? Então, como todo mundo concordou com esse formato, agora a gente dá início, tá? Eu vou marcar aqui, né, nós com 1, 2, 3, são 2 horas de discussão, e aí eu passo a palavra para vocês e gostaria de, por favor, que alguém se manifestasse, a primeira pessoa, em relação às dúvidas que trouxe para a gente começar a discutir sobre farmacodinâmica. Não tem problema levantarem todos a mão de uma vez, não, tá? Eu vou escolher, e aí eu escolho cada um, quem vai começar a falar primeiro. Mas aí, uma vez que você levantou a mão, deixa a mão levantada. Só tira a mão depois que eu responder a sua pergunta, tá? Então, a Mayara levantou a mão. Vamos lá, Mayara. Ô, professor, eu fiquei com muita dúvida na primeira parte sobre IgI e GO. Eu não consegui entender. GI e GO. Na verdade, só aquela proteína, no caso G, né, que fala... Seria esse mecanismo aqui, peraí. Esse mecanismo aqui, não é isso que você está falando? É aquela primeira parte que o senhor explicou, que aí, eu não sei explicar porque eu não entendi, mas a primeira mesmo é do vídeo que o senhor pegou e fez um desenho com Você ele, que pode me aí tem... dizer qual é o slide? É o da última aula. Ah, eu sei que é o da última aula, mas qual é o slide? É o primeiro. O primeiro da última aula, que é esse daqui, que está em branco e que eu expliquei, não é isso? É. Tá. Então, você não entendeu a questão do mecanismo de ação da proteína G inibitória, que a gente também pode chamar de GIO, GI/O, não é isso? Aham. Isso. Então, gente, vamos lá. Eu vou desenhar para vocês aqui a membrana de uma célula. Na verdade, parte da membrana dessa célula. Lembrem da estrutura dos receptores acoplados a proteínas G. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente sabe que os receptores acoplados a proteínas G se subdividem principalmente em 3 classes. Os que se acoplam à proteína G estimulatória, GS, os que se acoplam à proteína GIO, que é a G inibitória, essa que a gente vai falar agora com a dúvida da Mayara, e os que se acoplam à proteína GQ/11, tá? Em relação à proteína G inibitória, o que é que vai acontecer? A estrutura de todas as proteínas G é semelhante, vocês lembram disso lá da aula. Todas as proteínas G, independente de ser GS, GI ou GQ/11, elas têm uma estrutura semelhante, e eu expliquei na aula que o mecanismo de ativação das 3 proteínas vai ser igual. O que vai mudar é o que vai acontecer depois que cada proteína for ativada. O que é que cada uma vai fazer? Então,
Quando a gente fala de sistema efetor GIO, é um pouco complexo, mas isso está querendo dizer que eu estou dizendo que é um sistema efetor porque essa proteína ela vai junto com a adenililciclase, com canais de potássio, ou com uma proteína que a gente chama de fosfolipase C-beta, ela vai formar um sistema com essas moléculas, que são moléculas intracelulares, e a partir da ativação ou inibição dessas proteínas, que a proteína GIO, ou inibitória, conseguirá promover o efeito biológico desejável, ou o efeito fisiológico que ocorre quando um agonista vem aqui, ó, e ativa esse receptor. Né? O agonista veio, ativou o receptor, e aí a proteína G ela estava inativa, com as suas 3 subunidades, alfa, beta e gama, lembrando que inativo está com o GDP ligado, e aí o agonista veio aqui, ó, ativou o receptor. Ativou o receptor, a afinidade do receptor pela proteína G vai aumentar, a proteína G vai se acoplar aqui no receptor e vai ser ativada. E aí o que é que vai acontecer? A proteína G ativada, qual é a característica dela? A subunidade alfa se separa das duas, que são a beta-gama, e no lugar do GDP vai entrar uma molécula de GTP. Essa é a formativa da proteína G. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso já foi dado em aula. Se alguém tiver dúvida, depois me pergunta isso aqui, tá? E aí, quando a proteína é uma proteína G I/O, ou G inibitória, o que é que vai acontecer? Essa proteína, ela tem como característica inibir, através da subunidade alfa-GTP, uma molécula, enquanto que as subunidades beta-gama vão fazer outra coisa. Então, a gente tem que entender que quando a proteína G ou na verdade o receptor, ele se acopla a uma proteína G inibitória, essa proteína G inibitória, ela tem 2 caminhos, ou seja, a subunidade alfa-GTP vai fazer uma coisa e a beta-gama vai fazer outra. Pode falar, quem quiser. Alguém quer falar alguma coisa? Mayara, se você quiser me parar no meio, você pode parar a explicação, tá? Aham. E aí, a subunidade alfa-GTP da proteína G inibitória vai fazer uma coisa, as subunidades beta-gama vão fazer outra coisa, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Se é G inibitória, inicialmente esse nome foi dado porque quando a proteína G inibitória ela é ativada, a subunidade alfa-GTP vai fazer o quê? Nós temos uma enzima dentro das células que a gente conhece como adenilil, perdão. E como vocês viram na aula, o que é que a adenililciclase faz? A adenililciclase, ela simplesmente converte uma molécula de ATP em uma molécula de AMP cíclico. Só que o que é que acontece? Essa proteína GI aqui, ó, é uma proteína G inibitória. Então, a subunidade alfa-GTP dela vai inibir a adenililciclase e, consequentemente, não vai haver produção de AMP cíclico. Então, a gente vai ter redução dos níveis intracelulares de AMP cíclico quando um GPCR, ou um receptor acoplado à proteína G, se acopla à proteína G inibitória, porque essa proteína G inibitória, quando é ativada pelo receptor, o que é que vai acontecer? A sua subunidade alfa-GTP vai inibir a adenililciclase e não vai haver produção de AMP cíclico. Então, é regra geral, sempre que a proteína for G inibitória, os níveis de AMP cíclico dentro da célula vão reduzir, porque a adenililciclase vai ser inibida. Conseguiu entender até aí, Mayara? Sim. Tá.
Mas aí, a gente está vendo que na subunidade, na verdade, na proteína G, a proteína G, tanto GS, GI, quanto GQ/11, elas têm essas três subunidades, alfa, beta e gama. Quando ela é uma proteína que se acopla, na verdade, quando o receptor é um receptor que se acopla à proteína GIO, a subunidade alfa-GTP vai ser importante? Vai, porque ela vai inibir a adenililciclase. Mas as subunidades beta e gama também serão importantes. Por quê? Porque se a gente comparar a proteína G inibitória com a proteína GS, e se a gente comparar a proteína G inibitória com a proteína GQ/11, vocês devem lembrar que quando o receptor se acopla a G estimulatória, ou GS, a GS vai promover os seus efeitos principalmente pelas ações da subunidade alfa-GTP. Ou seja, a alfa-GTP vai estimular a adenililciclase, vai aumentar o AMP cíclico e assim sucessivamente as outras coisas vão acontecer. Quando a proteína que se acopla ao receptor é a GQ/11, é a subunidade alfa-GTP que vai ativar uma proteína que a gente chama de fosfolipase C-beta, C-beta-1, para produzir IP3 e DAG e aquilo tudo mais e aumentar o cálcio intracelular. Então, o que é que eu estou querendo que a gente entenda? Eu gostaria que a gente entendesse que quando o receptor se acopla à proteína G estimulatória e GQ/11, a gente vai ter uma predominância, ou seja, o efeito que vai ser evidenciado vai, na maioria das vezes, ocorrer por causa da ação ou devido à ação da subunidade alfa-GTP que está ativa. Ela quem vai mandar no pedaço, vamos dizer assim. E aí, para proteínas GS, GQ/11, as subunidades beta-gama, meio que elas ficam assim, elas fazem alguma coisa? Fazem, mas não é tão importante o que elas fazem, porque quem vai sobressair é o efeito decorrente da ação da subunidade alfa-GTP. Estão conseguindo entender? Está conseguindo entender, Mayara? Então, sim. Tá. Mas, quando a proteína é do tipo G inibitória, aí essa exceção, ela existe. Que exceção? Quando ela é G inibitória, a subunidade alfa-GTP já não é mais quem vai mandar no pedaço. Quem vai mandar no pedaço é a subunidade beta-gama. Porque a única coisa que a alfa-GTP vai fazer é inibir a adenililciclase e acabou. E reduzir os níveis de AMP cíclico. Tá aí. Agora a gente vai ter que prestar atenção nas ações das subunidades beta-gama. E aí, o que é que a subunidade beta-gama pode fazer? Ela pode fazer duas coisas. Ela pode ativar canais, que a gente chama de canais GIR, eu vou explicar para vocês, ou ela pode, a subunidade beta-gama, ativar uma fosfolipase, que a gente chama de fosfolipase C, beta, mas não é a beta-1. A beta-1 é ativada pelo receptor que se acopla a GQ/11. E a GQ/11 vai ativar a subunidade alfa-GTP, e a subunidade alfa-GTP vai ativar a fosfolipase C-beta-1, que vai produzir diacilglicerol e IP3. Isso para o receptor acoplado a GQ/11. E quem vai ativar a fosfolipase C-beta-1 é a subunidade alfa-GTP. Aqui, no caso da beta-gama, ativando a fosfolipase C-beta, essa beta-gama é, na verdade, são duas subunidades da proteína G inibitória. E, nesse caso, como eu falei para vocês, ela pode ou ativar canais GIRC, que eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouco, ou a subunidade beta-gama vai ativar o quê? A fosfolipase C beta-2. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, perdão? O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer quando a gente estiver
um receptor que se acopla à proteína GI/O, promovendo o quê? Ativação de canais G. Esses canais G são canais de potássio. Onde é que eu estou querendo chegar? Nós temos aqui o receptor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é ativado pelo agonista, subunidade alfa, GTP, a gente já viu o que é que ela faz, a tendinilociclase vai ser inibida por ela, não é isso? Mas a gente tem o quê? Subunidades beta, gama. Quando o receptor é acoplado a GIO, pode ocorrer a ativação de canal de potássio na membrana da célula diretamente pela subunidade beta-gama, ou seja, a subunidade beta-gama vai ser transportada, porque ela tem afinidade por esses canais de potássio, e ela vai promover a ativação desses canais de potássio. E por que esses canais de potássio na membrana das células são chamados de canais de potássio GIRC? Canais de potássio ativados por receptores acoplados à proteína G inibitória, que é da sigla do inglês. Então, são canais de potássio que são ativados pela proteína G inibitória. Então, por isso que eles são chamados de canais GIRC. Tá? E aí, o que é que vai acontecer? Quando a subunidade beta-gama da proteína G inibitória ativa canais GIRC, o potássio ele é mais concentrado dentro das células do que fora. Então, se a gente tem mais potássio dentro da célula do que fora, o que é que vai acontecer? O potássio ele vai sair quando esse canal GIRC ele for ativado. Então, quando a subunidade beta-gama da proteína G inibitória ativar o canal GIRC, o que é que vai acontecer com o potássio? O potássio começa a sair da célula. E cada potássio que sai, potássio é carga positiva. Então, se sai uma carga positiva da célula, uma carga negativa nasce, ou é originada. Saiu mais outro potássio, outra carga negativa. E aí vai saindo potássio, e a célula ela vai ficando o quê? Com a membrana mais negativa do que o que é quando a célula está em repouso. Então, quando o receptor é acoplado à proteína GIO, a subunidade beta-gama pode fazer duas coisas. A primeira delas é ativar canais GIRC. E quando esses canais GIRC são ativados, são canais de potássio, o potássio vai sair da célula por esses canais e a membrana da célula vai ficar mais negativa do que o fisiológico. Esse processo de saída de potássio e de tornar a membrana, devido à saída de potássio, a membrana fica mais negativa do que o que ela é em repouso, a gente chama de processo de hiperpolarização. Hiperpolarização, ela vai ficar hiperpolarizada porque ela vai ficar muito negativa. Saiu muito potássio por esses canais G. Agora, é regra geral. Quando é que isso vai acontecer? Somente se o receptor for acoplado à proteína G inibitória, ou IO, em neurônios ou
em células do coração, que a gente costuma chamar de células do coração de miócitos cardíacos ou de um nome só, cardiomiócitos. Essas, é regra geral, isso é muito importante vocês colocarem isso na cabecinha de vocês. Só vai haver, porque lembra que eu falei para vocês que a proteína GIO pode fazer dois processos? Um é a ativação de canais GIR, que a outra é aquela outra que eu vou mostrar daqui a pouco. A subunidade beta-gama só ativa canal GIRC quando é a subunidade da proteína G inibitória e quando essa proteína G está sendo ativada por um receptor, um GPCR, que está expresso somente em neurônios ou em cardiomiócitos. Porque em qualquer outra célula do organismo vai acontecer a mesma coisa no processo de ativação? A subunidade alfa, GTP, vai inibir a adenilgliciclase? Vai. Mas a beta-gama, se não for nem neurônio, nem cardiomiócito, ela não vai ativar canal GIRC. E não vai haver hiperpolarização da célula, como a gente está vendo aqui. Canal GIRC, saída de potássio, membrana ficando mais negativa. Isso só acontece em neurônio e cardiomiócito. Livro nenhum de farmacologia explica isso. Tá? Isso é atualização em relação à proteína G. Tá? Então, somente neurônio e cardiomiócito são células que, quando o receptor se acopla à proteína GIO, a subunidade beta-gama vai ativar canal G. E é muito importante a gente saber o que acontece quando esses canais são ativados em neurônios e em cardiomiócitos. Por quê? Porque se a membrana de um neurônio ficar negativa, o neurônio vai ficar em repouso, ele não vai liberar o neurotransmissor. Neurônio com membrana negativa fica em repouso. Então, o neurotransmissor que deveria ser liberado não vai ser liberado porque não está despolarizando essa membrana. Essa membrana está ficando mais negativa do que o que deveria. Para o neurotransmissor de um neurônio ser liberado, é necessário que haja entrada de carga positiva na célula, mas está acontecendo o contrário, que a beta-gama está fazendo com que carga positiva saia da célula, do neurônio. Então, se ao invés de carga positiva no neurônio entrar, ela estiver saindo, o neurônio não vai desencadear sua função, ou seja, liberar seu neurotransmissor. Então, sempre que houver ativação de um receptor acoplado à proteína GIO em neurônios, vai haver ativação de canal GIRC pela subunidade beta-gama e a membrana vai hiperpolarizar. Se a membrana de neurônio hiperpolariza, esse neurônio fica em repouso, ou seja, ele é inibido. Inibido por quê? O neurônio inibido não libera o seu neurotransmissor. E aí ele não consegue, por exemplo, ativar a sinapse ou os receptores pós-sinápticos. Vai ficar inibido, ele vai ficar em repouso. Então, a função geral, isso é muito importante, vai ser muito importante quando a gente estiver estudando dor, dos receptores acoplados à proteína G inibitória em neurônios, é inibir os neurônios, tá? Através de canais GIRC. Cardiomiócito, célula de músculo cardíaco, mesma coisa. O músculo cardíaco, a célula do músculo cardíaco precisa, para ela contrair, que entre carga positiva na célula. Se você ativar um receptor acoplado à G inibitória, ou GIGO, num cardiomiócito, o que é que vai acontecer? Esse cardiomiócito ele vai permanecer relaxado. Por quê? Ao invés de estar entrando carga positiva para depois entrar cálcio, e o cálcio induzir a contração, está saindo carga positiva pelo canal GIRC. E a membrana está ficando mais negativa. E aí, por isso que o cardiomiócito e o neurônio, quando os canais GIRC são ativados pela subunidade beta-gama da proteína G, inibitória, neurônio e cardiomiócito é inibido. Entendeu até agora, Mayara? Entendi, sim, professor. Todo mundo está conseguindo entender? Ok? Tá tudo ok? Tá ok, Fábio? Beleza. Só que eu falei para vocês que a subunidade beta-gama
ela faz outra coisa dependendo da célula. Qual célula? Se não for neurônio e se não for célula do coração, pode ter certeza que a beta-gama não vai ativar canal GIRC. Ela não ativa canal GIRC se a célula não for nem neurônio nem cardiomiócito. Só vai ativar GIRC se for neurônio e cardiomiócito. E aí, o que é que isso vai desencadear? Né? Só para a gente finalizar essa dúvida da Mayara, quando a proteína é GI/O, o que é que vai acontecer? Vai acontecer mesma coisa. Não é neurônio, aqui eu não estou falando, ó, célula que não é neurônio nem cardiomiócito. Qualquer outra célula que não seja neurônio ou cardiomiócito, o que é que vai acontecer? Subunidade alfa GTP, mesma coisa. Vai inibir a adenililciclase, vai reduzir os níveis de AMP cíclico. Não esqueçam sempre que esse mecanismo de redução de AMP cíclico tem que ser descrito também para a proteína G inibitória. Reduz a AMP cíclico. Mas agora, quem é que está mandando no pedaço? Beta, gama. É a proteína G, somente a proteína G inibitória, no caso, até o momento que a ciência sabe, que a beta-gama quem vai ter o papel principal para regular a atividade dessa proteína, que a alfa-GTP vai só inibir a adenilciclase e reduzir o MPC. E aí a beta-gama ativa, se não é neurônio nem cardiomiócito, ou seja, qualquer outra célula, o que é que vai acontecer? Essa beta-gama vai fazer o seguinte, ela vai ativar uma proteína chamada de fosfolipase C beta 2, porque a beta 1 é ativada pelo receptor acoplado da GQ/11. O que é que a fosfolipase C beta 2 faz? A mesma coisa que a beta 1 faz. E por que ela não é chamada de beta 1 se ela faz a mesma coisa que a beta 1? Porque quem ativa a fosfolipase C beta 2 é a subunidade beta-gama da proteína G inibitória. E quem ativa a fosfolipase C beta 1 é a subunidade alfa da proteína GQ/11. Então, por isso que a ativada pela alfa-GTP é chamada de fosfolipase C beta 1, enquanto que a fosfolipase C beta 2 é assim chamada porque ela é ativada principalmente quando a gente fala de receptor acoplado à proteína G pela subunidade beta-gama. E aí, o que é que vai acontecer para a gente já matar de uma vez só o pulo do gato? Fosfolipídio de membrana. O que é que fosfolipase C faz? Quebra esse fosfolipídio em duas moléculas. Quais? IP3 e diacilglicerol, que a gente chama de DAG. Fosfolipase C beta 2 vai fazer a mesma coisa que a fosfolipase C beta 1 faz. Produção dessas duas substâncias que a gente chama de 2 segundos mensageiros. Então, a gente vai ter o aumento do IP3, formação de IP3, formação de DAG. O que é que vai acontecer? O IP3 ele vai lá na membrana do retículo endoplasmático ou sarcoplasmático. E esse IP3, o retículo endoplasmático, gente, é um reservatório de cálcio. Vocês devem lembrar disso, né? Então, quando o IP3 produzido a partir da ativação da fosfolipase C beta 2 vem aqui no retículo endoplasmático, ele vai ativar um canal, esse canal vai abrir, e o cálcio vai sair do retículo para o citosol. Vai sair cálcio. Certo?
E o que é que o diacilglicerol faz? O diacilglicerol, ou DAG, ele tem uma propriedade de gostar de ficar mais perto da membrana da célula. Então, o DAG ele vem para cá, e aí o DAG ele vai ativar uma proteína chamada de proteína KC, ou PKC, ou proteína sinase C. E o que é que a proteína sinase C faz? Na membrana da célula existe um canal a PKC simplesmente vai fosforilar esse canal, ativando esse canal de cálcio, e o cálcio do meio extracelular vai entrar no citosol. Então, o que é que vai acontecer? O IP3 fez com que o cálcio no citosol aumentasse, porque ele ativou a saída do cálcio do retículo, e o DAG ativou a PKC, proteína sinase C, e a proteína sinase C fosforilou canais de cálcio na membrana da célula, ativando esses canais, e aí o cálcio entra. Então, se a gente observar, tem cálcio entrando do meio extracelular para o citosol e cálcio saindo do retículo para o citosol. Então, cálcio de fora da célula mais cálcio do retículo vão se somar. No final de tudo, vai haver o quê? Aumento do cálcio nessa célula. Qual é o efeito que o aumento do cálcio vai gerar? Depende da célula e depende do receptor. Esse receptor é acoplado a G inibitório. Então, a gente sabe que se ele for GI, GO e estiver em neurônio em cardiomiócito, ele não vai fazer o cálcio aumentar. GI, GO em neurônio em cardiomiócito ativa canal GIRC e diminui o cálcio. Agora, qualquer outra célula que não seja neurônio nem cardiomiócito, a GI, GO faz o quê? Ativa a fosfolipase C-beta-2. Na verdade, a subunidade beta-gama vai ativar a fosfolipase C-beta-2. A fosfolipase C-beta-2 vai pegar um fosfolipídio de membrana, quebrar ele, e aí vai formar IP3 e DAG. O IP3 vai lá no retículo endoplasmático, ativa a saída de cálcio das reservas. O DAG vai ativar a PKC vai fosforilar canal de cálcio na membrana da célula e o cálcio vai entrar. Então, saiu o cálcio do retículo e entrou o cálcio do meio extracelular para o citosol. O que é que vai acontecer no final de tudo? Aumento das concentrações de cálcio no citosol. Então, sempre que um receptor for acoplado à proteína GI-O em células que não sejam nem neurônios nem cardiomiócitos, a subunidade beta-gama vai ativar a fosfolipase C-beta-2 e vai haver aumento de cálcio. Qualquer outra célula. E aí, se você lembrar que somente neurônio e cardiomiócito os canais GIRC serão ativados pela fosfolipase C-beta-gama, perdão, pela subunidade beta-gama, você vai saber que, se esse receptor for ativado em qualquer outra célula que não seja nem neurônio nem cardiomiócito, pode ter certeza que o cálcio vai aumentar. Se o cálcio aumentar numa célula muscular lisa, essa célula muscular lisa vai contrair. Se o cálcio aumentar numa glândula salivar, a glândula vai liberar mais saliva. Então, olha a importância clínica disso, né, e fisiológica. Conseguiram entender? Conseguiu entender, Mayara? Aham, Então, consegui. então, é só vocês terem essa ideia. Ah, é receptor acoplado aí, ó, ou inibitória. Se for neurônio cardiomiócito, subunidade alfa-GTP inibe a adenilciclase e reduz a MP cíclico. Beta-gama vai para onde? Se for neurônio cardiomiócito. Ativar canal GIRC. Sai potássio, hiperpolariza, deixa neurônio cardiomiócito em repouso. Agora, se nem for cardiomiócito nem neurônio, acontece a mesma coisa, só que a beta-gama não vai ativar canal GIRC, vai ativar a fosfolipase C.
Beta, 2, porque a 1 é ativada pelo outro receptor acoplado a GQ/11. E o que é que a fosfolipase C beta 2 faz? Sintetiza IP3 e DAG. IP3 aumenta cálcio pela liberação de cálcio do retículo e DAG porque vai ativar a PKC e a PKC vai fosforilar canal de cálcio na membrana, cálcio vai conseguir entrar na célula porque o canal vai ser ativado e no final de tudo, se não for nem neurônio nem cardiomiócito e o receptor acoplado à proteína G inibitória for ativado nessa célula, vai haver aumento de cálcio. Entendeu? Deu para entender? Aham. Mais perguntas, gente? Pode falar, Alessandra. Certo. Sobre tolerância farmacodinâmica. Perfeita. Pergunta muito boa. Então, tolerância, esse slide aqui, não é isso, Alessandra? Olha só. O que é que vai acontecer? Olha só o receptorzinho que eu desenhei lá, ó. Lógico que ele está muito mais bonitinho aqui. Acoplado à proteína G. Olha a proteína G aqui, ó. Aqui, esse A é o adiagonista. Quando é que ocorre? Porque, assim, tolerância ocorre depois do que a gente chama de dessensibilização. Prestem atenção no que eu vou dizer. Quando a gente tem um agonista ativando o receptor numa célula de maneira persistente, vamos supor, um fármaco, um opioide, o tramadol, o tramal, vamos supor, que é um opioide, a morfina, está ativando lá o receptor acoplado à proteína G. Isso acontece só com a proteína G, com o receptor acoplado à proteína G? Não, pode acontecer com qualquer receptor fisiológico. Só que cada receptor fisiológico tem um mecanismo distinto para ser dessensibilizado, internalizado e para gerar tolerância no paciente. Mas como os receptores acoplados à proteína G são os receptores mais utilizados como alvos para o tratamento de doenças, né? Ou seja, alvos farmacológicos, alvos de fármacos, o que se estuda mais é a tolerância que o fármaco pode induzir quando ele ativa demais, por muito tempo, receptores acoplados à proteína G. Está entendendo até agora o que eu estou falando, Alessandra? Tá. E aí, o que é que vai acontecer? A gente, vamos supor, tomou o opioide, a morfina, que causa tolerância muito rapidamente, por uma semana. Hoje a gente tomou 500 miligramas de morfina, semana que vem a gente tem que tomar o dobro, para poder ter a mesma analgesia da morfina que a gente observava no começo da terapia. Por quê? Porque as células que expressam o receptor para morfina começam a se tornar tolerantes à morfina. E como é que ocorre esse mecanismo? A primeira coisa é que a célula, ela reconhece que o receptor está sendo ativado de maneira constante. E a célula, ela trabalha, a maioria das células, elas trabalham de que maneira? Um momento o receptor ele tem que estar ativado e outro momento ele tem que estar inativado. Um momento ativado, outro momento inativado. Então, a célula ela reconhece que o receptor está agindo de maneira fisiológica quando, em algum momento do dia, vamos supor, né, o receptor está ativado e em outro momento ele está inativado. E aí a fisiologia, a bioquímica da célula está ok. Então, ela deixa o receptorzinho lá bonitinho, do jeito que ele precisa ficar. Agora, se a gente der para o paciente um agonista desses receptores, por exemplo, como a morfina, que é um agonista de receptor opioide, e aí o paciente, por exemplo, paciente que tem câncer, que sente muita dor, precisa tomar morfina de maneira prolongada, porque a morfina é um analgésico muito potente. Só que com o passar do tempo, a dose de morfina tem que aumentar, você tem que aumentar tanto que, às vezes, o efeito tóxico da morfina é quem acaba matando o paciente ao invés do câncer. Porque você tem que aumentar tanto a dose de morfina para o paciente não sentir dor e nem sofrer com aquela dor,
que a morfina causa depressão respiratória, o paciente morre por parada cardiorrespiratória por conta de uma dose alta de morfina ou de algum anestésico, por exemplo, como o Michael Jackson, que se intoxicou com Propofol, porque ele já era tolerante ao Propofol, que é um anestésico geral, e aí ele tomou uma dose muito alta para poder causar o alívio da dor dele, só que a dose acabou matando ele, porque foi uma dose tóxica. Mas por que a gente tem que ir aumentando a dose? Mecanismo. Quando a gente fala de receptor acoplado à proteína G inibitória, tem um agonista ativando de maneira insistente, que eu digo assim, a gente está tomando o fármaco de maneira crônica. Hoje, amanhã, depois, durante vários dias, várias semanas. A célula, ela reconhece, nossa, esse receptor está sendo ativado o dia inteiro. Então, o que precisa acontecer? Esse receptor ele precisa parar, ele precisa descansar, ele precisa entrar em repouso. Só que ele não está em repouso, porque tem um agonista ativando ele. Que agonista é esse? A morfina, vamos supor. A célula, então, vai dizer o quê? Ah, tem um agonista, o receptor está sendo ativado, e ele acha que ele pode mais do que eu? Não. Eu agora vou inativar esse receptor. E aí existe uma proteína chamada de proteína GRK. A célula fala para... Eu estou só contando uma historinha para vocês entenderem melhor, tá bom, Alessandra? A célula ela vai falar o seguinte para a GRK. GRK, ó, o receptor lá em cima está trabalhando o dia inteiro sem parar. Então, a gente tem que trabalhar agora para ele descansar um pouco. Então, vai lá e inibe esse receptor. Como é que a GRK, o que é que a GRK vai responder? A GRK é uma submissa da célula. É uma proteína que vai obedecer o que a célula pedir. Então, a célula ativou a GRK porque ela viu que o receptor está sendo ativado constantemente. A GRK é uma sinase, é uma proteína que vai vir aqui no receptor, ó, e vai... Tá vendo esses grupos fosfato aqui, esse pezinho? Tá vendo, Alessandra? Ela vai fosforilar, ó, a GRK vai vir aqui, ó, vai se acoplar à proteína G e no receptor ela vai inserir grupos fosfato, vai fosforilar o receptor. Quando o receptor, dentro da célula, a parte intracelular do receptor, que é justamente a parte que interage com a proteína G para ativar a proteína G, se essa parte for fosforilada, ela não consegue interagir com a proteína G e não consegue ativar a proteína G. Se o receptor é fosforilado pela GRK, o agonista está aqui ligado. Ó. Só que o agonista não consegue ativar o receptor, porque para o receptor ser ativado de maneira completa, ele precisa conseguir ativar a proteína G, só que ele não consegue ativar a proteína G porque a parte que ativa a proteína G dele dentro da célula está fosforilada, e essa fosforilação foi causada, induzida pela GRK, que a célula sinalizou, ativou. Então, mesmo que o receptor se acople, ou o agonista se ligue a esse receptor, ele não vai promover a ação dele para gerar o efeito, porque ele estará passando por um processo que a gente chama de dessensibilização. Ele está dessensibilizado, ou seja, o que é uma coisa que está dessensibilizada? É um receptor que não é sensível, ele está dessensível. O agonista se liga nele, mas ele não é ativado. Por quê? Porque ele está fosforilado. Está entendendo até agora, Alessandra? Então, aí o que é que vai acontecer? A gente não tem um... Achei no livro esse trecho, tá? Daqui a pouco eu leio, tá? A gente não tem um receptor só na membrana das nossas células. Nós temos milhares de receptores. E a GRK, ela não consegue fosforilar todos os receptores para inibir e dessensibilizar todos. Então, vamos supor, se a gente tem 100 receptores na membrana, vamos supor que a GRK fosforilou 50
E aí sobraram 50 receptores. Esses 50 receptores ainda conseguem ser ativados por quem? Por exemplo. Então, a célula ativou a GRK, mas a GRK não conseguiu fosforilar todos os receptores de membrana. Não tem GRK suficiente dentro da célula para fosforilar todos os receptores. Tem muitos receptores para essa membrana das células. Então, a GRK ela consegue dessensibilizar apenas parte dos receptores. Isso quer dizer o quê? Que o que a célula pediu para a GRK fazer, a GRK fez. Só que a coitada da GRK não consegue obedecer totalmente o que a célula pediu para ela fazer, porque tem muito receptor para pouca GRK. Então, a GRK dessensibiliza parte dos receptores e a outra parte continua lá sendo ativada pela morfina. E aí a célula vai e reconhece o quê? Nossa, eu já mandei a GRK dessensibilizar e a resposta ainda continua. Lógico que uma resposta menor, porque agora a gente está ativando, ao invés de 100, está ativando só 50 receptores com a morfina. E aí acontece o quê? Por que está acontecendo? Porque os outros 50 receptores estão fosforilados pela GRK. E aí a morfina está conseguindo ativar só 50 receptores agora, mas mesmo assim está ativando. E a célula quer que esses receptores parem de ser ativados. Então, se a GRK não conseguir cessar o efeito do receptor, uma segunda proteína vai ser ativada, que é uma proteína que a gente chama de beta beta-arrestina, que aqui está sendo representada pela sigla ARR. Então, a primeira coisa que a célula faz é ativa a GRK. GRK inibiu ou dessensibilizou parte dos receptores e outra parte continuou sendo ativada pelo agonista, que é um fármaco. Se aí isso acontecer, agora a célula precisa ativar uma outra proteína, a beta-arrestina. O que a beta-arrestina faz? Arrasta alguma coisa, por isso que ela é chamada de arrestina. Ela simplesmente pega o receptor e arrasta ele para dentro da célula. Internaliza o receptor. Qual o receptor? Aquele que sobrou. Ou aquele que, mesmo que a GRK esteja fosforilando, a GRK não consiga inibir totalmente a atividade do receptor. Por quê? Porque esse receptor, ele simplesmente está sendo ativado por uma substância muito potente, que é a morfina. Mas o que a gente deve levar em consideração é o seguinte, que nós temos 100 receptores, 50 foram dessensibilizados. Olha, o processo de dessensibilização, quem comanda é a GRK. Dessensibiliza porque o receptor é fosforilado e deixa de responder ao agonista. E aí sobraram 50 receptores, que não estão sendo dessensibilizados pela GRK, porque não tem GRK suficiente. Então, a célula ativa quem? A beta-arrestina. Então, a beta-arrestina vem agora para esses outros 50 receptores, e aí vai fazer o quê? Vai se ligar aqui, ó, se acoplar o receptor, olha a arrestina aqui, ó, a beta-arrestina. Se liga no receptor, e aí pega esse receptor e faz, ó, puxa, endocita esse receptor. Internaliza esse receptor. Olha onde é que o receptor está agora aqui, ó. Dentro da célula, na membrana de uma vesícula. E aí houve internalização do receptor. Então, quer dizer que, vamos supor, a gente tinha 100 receptores, 50 foram dessensibilizados pela fosforilação promovida pela GRK, sobraram 100. Desses 100, vamos dizer que 30 foram internalizados pela beta-arrestina. E aí, desses 30, sobraram quantos receptores? 20, que ainda conseguem ser ativados pela morfina. Por que a gente tem que aumentar a dose de morfina? Porque agora, antes a gente tinha 100 receptores que a morfina conseguia ativar, agora a gente tem só quantos? 20 receptores. E aí, por isso que a gente diz que nessa situação, com menos receptores viáveis para ativação,
a dose tem que ser aumentada para você conseguir ativar esses receptores de maneira mais potente, porque tem muito menos receptor do que o que tinha no começo da terapia. Diminuiu porque foi fosforilado e foi internalizado, e aí sobrou muito pouco receptor lá fora, então mesmo que tenha pouco, se eles conseguem ser ativados, mas eles têm que dar uma dose muito maior para ativar esses 20 receptores e esses 20 receptores conseguirem promover a resposta na mesma intensidade que os 100 receptores estavam promovendo antes. Então, por isso que a dose nesse paciente tem que ser uma dose maior, para conseguir fazer com que esses 20 receptores gerem a mesma resposta que esses 100 antes estavam gerando. Isso é o que a gente chama de tolerância. Ou seja, o paciente, ele não responde mais à dose inicial que ele estava tomando. Você tem que aumentar a dose, porque o receptor foi dessensibilizado, internalizado, e o que sobrou do lado de fora foi uma quantidade de receptor muito baixa, que consegue ser ativada pelo fármaco, mas somente para promover a mesma intensidade de efeito analgésico, vamos supor, como a morfina promove, a dose da morfina tem que ser dobrada, triplicada, quadruplicada, aumentada numa quantidade muito alta, para poder causar a mesma analgesia. Então, a dessensibilização é causada pela fosforilação do receptor pela GRK, e se a GRK não conseguir fazer com que o receptor pare de ser ativado, a beta-arrestina é recrutada, ativada, a célula é encarregada de fazer isso, e a beta-arrestina internaliza o receptor. E aí o paciente se torna tolerante, porque ele tem menos receptor expresso na membrana, e a dose que precisa ser dada tem que ser uma dose maior do que a dose anterior. Entendeu, Alessandra? Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre isso? Então, tolerância é isso. Tolerância é você simplesmente começou a tratar com 500 miligramas, daqui a 3, 4 semanas você tem que tratar com 4 gramas, porque a dose tem que ser muito mais alta. Internalizou os receptores, sobrou muito pouco do lado de fora. Esse mecanismo vocês têm que saber. Como é que acontece a dessensibilização? GRK fosforilo receptor. Como é que acontece a internalização? GRK não conseguiu inibir totalmente a atividade do receptor, ativa agora a beta-arrestina. A beta-arrestina endocita o receptor, internaliza o receptor. Quando você tem internalização dos receptores, a quantidade de receptores expressos na membrana vai diminuir. Então, a quantidade de fármaco tem que ser dada para promover o mesmo efeito, na mesma intensidade que era inicialmente observado, tem que ser uma quantidade muito maior, a dose tem que ser muito maior. Então, tolerância é algo que pode acontecer para a grande maioria dos fármacos, principalmente fármacos que agem sobre receptores acoplados à proteína G. Ok? Gente, eu tô querendo fazer pipi. Vocês me dão um minuto para ir no banheiro rapidinho? Já volto? E aí a próxima. Claro! Pelo amor de Deus! Da próxima vez, bota a fralda, hein? Por Ah, favor. tá. Tá bom. Gente, um minuto, eu já volto. Quem for fazer a próxima pergunta, já deixa a mão levantada. Quando eu voltar, como é que se diz? Eu respondo a pergunta, tá? Voltei. Voltei.
Demorou muito. Ah, tentei ser o mais rápido possível. Pessoal, tem alguém que tem alguma dúvida a mais? Quer levantar a mão? Então, vamos lá. Deixa eu só falar aqui. Eu tenho a listinha de vocês aqui. Eu só vou perguntar. Se não tiver, não precisa fazer dúvida sem ter dúvida, não, tá, gente? Eu só queria saber, Alessandra, você tem mais alguma dúvida? Tá. Amanda, você tem alguma dúvida? Eu não fiz o trabalho, então eu não posso falar nada. Prefiro não opinar. Mas você assistiu a aula? Assisti uma parte da aula e a outra parte não. Então, essa aula eu estou totalmente errada. Ah, não, mas não tem problema, não. O que eu estou querendo saber é se na parte que você assistiu tem alguma dúvida? Não, não, tá super bem explicado. Tá tudo Tá bem. ótimo. Se você Obrigada. precisar, então, qualquer coisa me manda mensagem no WhatsApp profissional que eu te respondo por mensagem de voz, tá bom? Tá bom, muito Vocês todos. obrigada. Andresa, você tem alguma dúvida? Não, professor, tá bem tranquilo até agora. Ah, graças a Deus, que bom que vocês estão conseguindo entender. O Arthur, como é que você está, Arthur? Tem alguma dúvida? Maravilha. Brian, Professor, por aqui tudo bem. tá tudo bem? Então, você conseguiu assistir as duas aulas, está tudo tranquilo, né? Isso. Tá. Deixa eu ver aqui. Professor, eu queria saber a correção dos roteiros. Vai ser referente à aula 6 ou aula 7. Nós vamos fazer a correção dos dois roteiros. Se você só tiver feito um ou outro, a gente vai discutir os dois roteiros. Mas é como eu falei, não é obrigatória a presença, tá? Quando a gente parar essa sessão de dúvida aqui, a correção dos roteiros vai ser uma correção que não vai ser exigida a presença de vocês, só quem tiver interesse, a gente vai discutir. Tá? E a gente não vai discutir todas as questões, só as que vocês acharem que precisa ser discutido, porque senão não vai dar tempo, porque é muita pergunta, tá bom? Daniele, Rosa, você tem alguma dúvida, meu amor? Dani? Pode. Ah, Dani. Ah, tá ótimo. Tá, porque eu estou vendo aqui no chat, você está respondendo. O Fábio, e aí, Fábio? Cadê sua câmera? E aí, fala aí como é que você tá? Conseguiu assistir às aulas? Professor, eu consegui assistir às aulas, assisti mais de uma vez, porque é bem complexo o assunto. Até chegar na farmacodinâmica, eu sei que a farmacocinética é complexo, mas estava mais tranquilo, né? Quando chega na farmacodinâmica, que aí entra essa questão de várias vias de ativação, aí realmente fica bem mais complexo o assunto. É porque você também. Rapidinho, desculpa. A gente tem que lembrar que a gente só tem 2 aulas de farmacodinâmica, né? 2 dias para aula, enquanto farmacocinética, desde a introdução a gente vem falando sobre ela, né? Isso é uma questão que eu gostaria muito de mudar, mas é a questão do tempo e do cronograma que a coordenação aprova dessa forma. Eu acho que deveria ser igual. Mesma quantidade de aulas de farmacocinética para a farmacodinâmica também, principalmente que a farmacodinâmica é mais complexa. Mas eu queria saber de você, me dê um feedback em relação ao que você Então, acha. eu consegui entender bem os processos, o resultado final das vias de sinalização. No geral, abertura e fechamento de canais, né? Agora, a minha questão são vias complexas que vão ativando, alguns casos, muito em cascata, né? Ativações em cascata, fosforilação e por exemplo, a estimulatória, a proteína estimulatória, né? É uma sequência de eventos até ela realmente promover a O que ação tem que promover. final que vai Exatamente. decorrer em um efeito. Cabe a gente não só entender, mas pegar cada efeito, cada Ação. ação dessa sequência
Sim. Cabe a gente O ideal, por exemplo, olhem só. O ideal, gente, é que vocês têm que lembrar, nós não temos só receptores acoplados à proteína G, não, tá? Temos receptores ionotrópicos, que são os canais iônicos regulados por ligantes, que vocês têm que estudar. Temos os receptores, que são aqueles receptores enzimáticos, e também temos os receptores intracelulares, ativados por hormônio. Não é só receptor acoplado à proteína G, não. Não foquem a atenção de vocês só para os receptores acoplados à proteína G, não, porque temos mais. Todavia, vocês estão vendo aqui, ó, só um momentinho. Por exemplo, perdão. Pronto. Eu mostro a GS no músculo cardíaco. Tá aqui. O ideal é que você saiba que a GS, olha só, em relação à G estimulatória, o que vai acontecer em cada tipo de célula, isso aí vai de escolha sua. Se você quer saber o que vai acontecer em cada tipo de célula. Mas, isso para GS, que para GI, o ideal é que vocês lembrem aquela questão do neurônio de cardiomiócito uma coisa e as outras células outra. Mas para GS, o ideal é que você saiba pelo menos até a ativação da PKA. O que vai acontecer depois da ativação da PKA vai depender da célula. Então, não precisa você se focar muito no que acontece depois da ativação da PKA, porque isso vai variar muito de célula para célula. Então, o ideal é que vocês saibam que quando o receptor ele se acoplar à proteína G estimulatória, a GS, vai haver ativação da adenililciclase, a adenililciclase vai converter o ATP em AMP cíclico, e o AMP cíclico vai ativar a PKA. Acabou. Entendi. Isso é o que vai até isso na farmacodinâmica. Porque, por exemplo, quando a gente entrar agora nessa aula que eu postei para vocês hoje de sistema nervoso autônomo, aí você vai entender melhor o que é que a PKA faz, dependendo da célula em que ela é ativada. Entendi. Mas na farmacodinâmica, para o receptor acoplado AGS, basta você entender que vai aumentar a AMP cíclico, como que isso vai acontecer, e que o AMP cíclico vai ativar a PKA, e a PKA vai fosforilar o que tiver pela frente, dependendo da célula. Qual célula? Não precisa você dar exemplo, não, porque isso aí é o suficiente para a AGS. Para a GQ/11, perdão. Olha só. Gente, GQ/11 é o ideal que vocês saibam de tudo. Por quê? GQ/11, o mecanismo é igual ao da G inibitória quando não está em neurônio nem está em cardiomiócito. Olha só o que é que vai acontecer. Agonista ativou o receptor, proteína G vai ser ativada, vai trocar o GDP por GTP. A subunidade alfa-GTP vai ativar quem? Fosfolipase C-beta-1. Ela estava mais escurinha, ficou um verde mais claro, para se dizer que ela está ativa. A fosfolipase C-beta-1 vai pegar o quê? Sintetizar diacilglicerol IP3 e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a ativação da fosfolipase C-beta-2. Só que a beta-2 é ativada por isso aqui, ó, pela subunidade beta-gama da proteína G inibitória. A beta-1 é ativada pela alfa-GTP. Olha a diferença entre uma coisa e outra. Mas, no final das contas, o que é que vai acontecer? Eu preciso que vocês saibam como é que o cálcio aumenta se um receptor for acoplado à proteína GQ/11. Aumenta como? Subunidade alfa-GTP ativa a fosfolipase C-beta-1, que vai pegar um fosfolipídio de membrana e clivar esse fosfolipídio em DAG e IP3. O que é que IP3 faz? Olha o canal do IP3 aqui. Vai abrir esse canal, o cálcio vai sair. E o que é que o DAG faz? Vai ativar a PKC da mesma forma que eu expliquei anteriormente. E PKC vai vir para onde? Ó, o canal de cálcio aqui.
e o cálcio vai ser ativado, o canal vai ser ativado e o cálcio vai entrar tanto do lado do meio extracelular para dentro da célula, quanto o cálcio vai sair pelo canal do IP3 do retículo. O mecanismo da fosfolipase C-beta 1 e 2 é igual. É a forma de ativação dela que é diferente. A beta 1 é ativada pela subunidade alfa-GTP da proteína G, e a fosfolipase C-beta 2 é ativada pelas subunidades beta-gama. A diferença é essa. Então, para esses dois receptores, se for acoplado a GQ/11, o ideal é que você saiba explicar todo o mecanismo. Se for acoplado a GIO, também todo o mecanismo. Aí você vai explicar como. No neurônio faz isso, cardiomiócito faz isso, ativação de G. Se não for neurônio nem cardiomiócito, a subunidade beta-gama vai ativar a fosfolipase C-beta 2. E a beta 2 faz o quê? Isso que eu acabei de falar aqui, que está lá explicadinho na gravação aqui, que eu vou deixar isso aqui gravado e vou postar para vocês, que é o suficiente para vocês saberem. Agora, realmente, essa daqui é uma proteína GQ/11 que fica mais tranquilo de você saber o que é que vai acontecer, porque toda vez que ela for ativada, toda vez vai aumentar cálcio e o mecanismo vai ser o mesmo. A GIGO, ou GIO, G inibitória, também eu acho que é mais tranquilo de você entender, porque você sabe, se for neurônio e cardiomiócito, vai acontecer isso. Se for outra célula, vai ativar a fosfolipase C-beta 2 e vai aumentar cálcio. Então, você sabe o que é que vai acontecer como ação final. Agora, a GS é que é complicado, porque a partir do momento que você tem aumento do AMP cíclico, porque você teve a ativação da adenileuciclase, o AMP cíclico vai ativar a PKA, né? Agora, o que, que vai acontecer? A partir daí vai depender da célula e varia muito. Não é como, por exemplo, a GIO, que só em neurônio e cardiomiócito faz isso, e em todas as outras não. Não. Cada célula, a PKA, vai agir de maneira diferente, isso dependendo do órgão. Então, por isso que para a proteína G estimulatória, o ideal é que o mecanismo vocês saibam pelo menos até a ativação da PKA. E o que é que vai acontecer depois da ativação da PKA? A PKA vai fosforilar proteínas ou substratos, dependendo do tipo de célula e de órgão onde ela for ativada. Entendeu? Que, de fato, eu acho que é até a parte bem tranquila de entender mesmo, até a PKA. Sim, sim. Né? A gente sim. sabe, vai ter dissociação da subunidade alfa, do dímero beta-gama, tá? Até chegar a PKA, beleza. Dali para frente é realmente porque aí eu fui mais complexo. Ela porque eu fosforila substratos e... Isso. Aí eu fui mais adiante, até que eu não estou nem mostrando esses mecanismos aqui nesse esquema, porque eu não quero confundir a cabeça de vocês. Mas na aula eu fui mais adiante para mostrar para vocês que a PKA ela pode fazer diferentes coisas dependendo da célula em que ela é ativada. Por isso que eu mostrei. Mas o ideal é que vocês saibam pelo menos até a PKA, ativação da PKA. Isso se o receptor for acoplado à GS. Porque se for acoplado a GQ/11 ou a GIO, eu preciso que vocês tenham aprendido o mecanismo inteiro. Porque ou é uma coisa ou é outra. Se é GQ/11, sempre vai aumentar cálcio. E se é GIGO, ou vai hiperpolarizar se for neurônio ou cardiomiócito, ou vai aumentar cálcio se for qualquer outro tipo de célula. Como é que aumenta cálcio? Ativação da fosfolipase C-beta 2, e aí vai acontecer isso aqui. Então, para GIGO, GQ/11, todo o mecanismo. Para GS, pelo menos até a PKA. Entendeu? Beleza, professor. Agora, mais uma coisa. Os receptores intracelulares. Normalmente, o que vai ativar eles é alguma substância bem lipofílica e sempre vai resultar em síntese de proteína e... Nunca diga sempre na farmacologia e nunca diga nunca. Tá, Mas, para vocês, agora, o que vocês precisam saber é que esses receptores aqui, eles precisam, por estarem dentro da célula, ser ativados por substâncias que conseguem penetrar a membrana, ou seja, com alta lipofilicidade. Um exemplo, cortisol. Um exemplo, fármacos
corticoides, que são anti-inflamatórios que a gente vai ver para P2. Eles conseguem atravessar a membrana e vão ativar esses receptores. Grande parte do mecanismo de ação desses receptores intracelulares é fazer o quê? Ativar a transcrição de genes que vai sintetizar uma proteína e essa proteína vai fazer alguma coisa. Esse é o mecanismo geral. Mas existem, dependendo do receptor, outros mecanismos de ações que também podem acontecer. Só que eu não preciso que vocês saibam disso agora. O que vocês precisam saber é que esses receptores são ativados dentro da célula, ou no citosol, ou no núcleo. Lembra que eu mostrei que existe o do núcleo, que é o do estrogênio? Ou o do citosol, né? Ou do citosol, que é o do cortisol, vamos dizer assim. E eles vão estimular a transcrição gênica. Estimulou a transcrição gênica, estimula a síntese de proteína. Aumentou a síntese de proteína, acabou. É isso que vocês precisam saber desse mecanismo. Beleza. E importantíssimo para quando a gente for estudar os anti-inflamatórios corticoides, como até mesmo a dexametasona, que está sendo utilizada aí para tratar a COVID-19. Jamais utilizem dexametasona em casa, viu? Só para paciente hospitalizado. E nem prednisona. Prednisona não faz porcaria nenhuma. Quem tiver com COVID-19, suspeita de COVID-19, e receber prescrição de prednisona, rasgue a prescrição e não tome. Porque prednisona não faz porcaria nenhuma. Ela não tem ação. Primeiro, não tem ação antiviral, e ela simplesmente só vai fazer mal a você. O único fármaco corticoide que foi estudado até hoje em humanos com COVID-19 e que mostrou eficácia somente em paciente hospitalizado foi a dexametasona. Então, somente se for paciente hospitalizado com COVID-19. Isso eu estou falando da COVID, né? Que eles são fármacos que são utilizados, por exemplo, na clínica odontológica para inflamações crônicas também. Aí a gente vai estudar isso para P2 em maiores detalhes. Como? A gente já vai saber o mecanismo de ação. O que a gente vai entender melhor é qual proteína é produzida e o que é que essa proteína vai fazer para o fármaco causar o efeito anti-inflamatório. Isso lá na parte clínica, porque a gente está ainda na básica, né? Farmacodinâmica. Para a farmacodinâmica, basta você saber até aqui. Até a síntese de proteína, como é que esses receptores que estão ou no citosol ou os receptores que estão no núcleo causam um aumento na transcrição de genes, certo? Beleza. Alguma dúvida mais? Isso. Vamos lá. Pessoal, eu queria que vocês colocassem, alguém levantasse a mão se existir alguma dúvida, por favor. Então, eu gostaria, por favor, que todos colocassem o sinalzinho de OK ou dissessem OK no chat. Se tiver tudo OK, a gente pode finalizar por aqui a sessão de dúvida. Professor, Oi. o senhor pretende gravar também a correção dos exercícios? Sim, vou gravar e vou postar também para vocês, tá bom? Tá bem, obrigada. Tá. Mas, olha, eu vou finalizar essa gravação aqui, mas eu queria que vocês permanecessem só mais um tempinho aqui, porque eu tenho alguns avisos para dar, porque não deu 3 horas ainda não, tá? Só queria que vocês ficassem aqui só rapidinho para eu dar alguns avisos a vocês. Eu vou finalizar essa gravação.